resenheiros, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Andrea. Bom, primeiramente eu quero falar pra vocês que vai ter mudanças no canal, mas antes de eu falar dessas mudanças, deixa eu já dar logo um aviso pra vocês. Não vamos esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, se você não está inscrito. O like ajuda muito o YouTube a indicar os nossos vídeos aqui da plataforma para mais pessoas, então ele vai indicar os vídeos do canal para outras pessoas e ajuda bastante o canal. Bom, primeiramente eu quero falar para vocês que eu não tenho aparecido aqui, eu estou ausente com vocês. Viram meu visual novo, né? Mudei meu cabelo, tá? Voltei de visual novo, por vários motivos. O principal, vocês sabem que é o lúpus. Ele tem me deixado ainda muito doente e em dezembro de 2025 eu passei a ter crises de convulsão. E isso tem atrapalhado a minha dicção. Então, é por isso também que eu tenho evitado por vídeo, ou só falando do que eu acho, ou aparecendo. Primeiro que eu ainda não terminei o caso de tratar os meus dentes e ter o meu dente, mas eu decidi que se eu quero manter o canal, eu preciso levantar a cabeça e mostrar para vocês toda a luta que eu passo com o lúpus, independente de ter colocado o dente já ou não. Então eu quero que vocês vejam todo esse passo a passo. E devido a isso, eu tô tendo esse problema de dicção. A minha dicção não tá bem. Vocês podem ver que eu falo muito mais lento. E a minha fala está enrolada. As palavras se embaralham na hora que eu vou falar. E aí eu fico ansiosa porque eu quero falar normalmente. E não consigo falar normalmente, porque eu fico travando, parece que eu fico presa dentro de mim. Então, se você perguntar, Andréia, o que você está fazendo sobre isso? Eu já falei com a médica, eu fui internada em dezembro para saber o que estava acontecendo, eu fiz eletroencefalograma, fiz tomografia, fiz uma ressonância recentemente, estou esperando o resultado dessa ressonância para fechar o laudo médico do que está acontecendo comigo, do qual o problema que o lúpus está causando desta vez. E aí eu vou trazer para vocês explicando o que aconteceu e quais medidas a gente vai tomar. Mas é por isso que eu tenho evitado aparecer, é por isso que eu tenho evitado trazer tanto vídeo, porque eu tô com a minha dicção ruim, eu estou tendo problema, ainda estou fazendo o tratamento dos meus dentes, então tem tudo isso. Outra coisa que eu vou fazer agora no canal eu vou mudar o nome do canal, vai continuar falando de BLs e doramas, mas eu vou mudar o nome, eu vou mudar a cara do canal, eu vou trazer vídeos que não tenha tanta edição para poder vocês terem uma coisa muito mais natural, tá bom? Se você se tornar membro, vou começar a fazer lives, sim, principalmente de séries que o episódio sai no dia que eu quero pôr o episódio no canal. Então, se sai o episódio na segunda, eu já vou falar logo na segunda mesmo, faço uma live à noite. Então, era isso que eu queria falar para vocês. E hoje... Desculpa essa claridade, que a minha iluminação não tá boa, eu tô sem as iluminações que eu costumo usar, mas é que eu queria muito fazer esse vídeo para vocês, explicando o que vai acontecer, e explicando tudo o que tá acontecendo. E já vou falar para vocês o que eu estou achando de Only Friends Dream One. Eu vi muitas pessoas comentando que Only Friends Dream One não tá igual à primeira temporada. E muito bem que não esteja igual à primeira temporada. Eu amo que não está igual à primeira temporada. Ah, mas não é que eu não gosto do elenco da primeira temporada. Eu gosto. Assisti, não assisti inteira, mas eu assisti. Só que uma coisa que começou a me cansar na primeira temporada foi justamente aquela troca, aquela passeação entre os casais. Aquele triângulo amoroso, que depois já tinha um quarteto amoroso, que já tinha um quinteto amoroso. Então isso estava me confundindo muito e eu não gostei. Pra mim ficou muito sei lá, muito bagunçado a série. Aqui a gente tá tendo uma coisa numa linha muito mais tênue, muito mais reta. Então a gente tem o Jack que ama o Dean, que ama o Jack. Isso a gente não pode negar. Embora ele tenha errado, eu vou chegar nesse ponto, mas ele ama o Jack. A gente tem o Tua, que ama o Arnold, que ama o Tua. Não tem muita química eles dois, mas se amam. E a gente tem, óbvio, meus amores, que a gente tem o Ron, que ama o Rafi, que ama o Ron, mas ainda não percebeu que ama o Ron. Entendeu? Mas eles estão muito certos nos seus casais. Eu gosto assim. Uma série pra mim que tem 8 casais, e esses 8 casais ficam se revezando com quem que vai ficar, não me interessa. Eu gosto de série igual essa daqui. São 3 casais, os 3 casais, cada um tem o seu parceiro e pronto. E aí a gente viu várias coisas acontecendo. A gente viu o nosso querido Romy e Rafi, todo no love, no momento que precisava. Brigaram muito, né? E a gente teve também
a questão da peça, né? Que o Rafi começou a fazer a segunda parte da peça e o Dean não gosta muito, mas está acontecendo. E eles foram no acampamento da faculdade que fizeram para ajudar, só que nesse acampamento a gente já viu que o Tua com o Arnold não estava bem, porque o Arnold descobriu que todos estavam fazendo a peça de graça. Da onde o Tua estava tirando dinheiro para pagar ele? Foi porque o Tua estava pagando do bolso dele. Mas o Tua é tão... Ai, como que eu posso usar a palavra, gente? O Tua, ele é tão... mosca morta. Achei. O Tua é tão mosca morta que ao invés dele falar assim, não, Arnold, eu fiz isso porque eu amo você. Eu queria que você estivesse mais próximo de mim. Por isso que eu dei a ideia de você fazer parte da peça. E eu sabia que você não faria parte da peça se você não estivesse recebendo. Ponto. Morreu ali a história. Acabou. Não tinha mais o que falar. Ele ficou rodeando e não falou. Então os dois foi brigado. Tanto que o Arnold fica com o Jack, divide a cabana com o Jack. E o Tua divide a cabana com o Dean. E a gente vê que o Ron vai pra cabana que tá o Rafi. Junto com o Rafi tá quem? Ai, meu Deus. Aquela cobra peçonhenta, caninana do Pete. O garoto que ele é infeliz e ele quer transformar a vida de todos em feliz. Aí, tem um momento em que o Rafi tá sentado, o Ron vai conversar com ele fala pra ele assim... O que é? Você quer que eu chamo o Pete pra você ficar com ele? Por que você tá insistindo? Eu já disse que não tem nada com ele. Aí ele, não sei, vai que você mudou de ideia. Ele tá com ciúme, mas ele não quer admitir que ele tá com ciúme. Aí tem um momento bonito deles brincando no lago, tudo. E a gente vê uma festa. À noite tem uma festa. O Jack com o Arnold, com o Dean e o... Dean? Acho que é. Eles dançam uma música lá que anima todo mundo. E o Dean começa a beber. E vai bebendo, e vai bebendo. E ele fica totalmente embriagado. Não consegue se controlar. Ele até tenta dar em cima do Jack pra rolar alguma coisa ali na hora. Só que o Jack tá com a cabeça em outro lugar. Porque ele descobriu quem é a pessoa que desviou 200 mil. Não, que desviou 100 mil dos 200 que ele ganhou do patrocinador. E essa pessoa foi justo quem? A cobra peçonhenta caninana do Pete. Ele que desviou o dinheiro. Pra quê? Não sabemos. Por quê? Também não faço ideia. E aí ele fala pra ele que ele precisa assumir a responsabilidade de devolver o dinheiro e se afastar da peça. E nessa mesma noite acontece várias coisas. Acontece o Tua já fez as pazes com o Arnold e eles estão bebendo bastante. O Tua tá bebendo muito. O Arnold leva ele pra cabana pra descansar. O Ron tá tocando a música pro povo. Aí o Pete vai lá chamar ele pra ir dormir. Ele fala que não, que ele vai embora dormir tarde, pode ir. E ele vai pra cabana. E o Rafi também vai dormir. Só que o Arnold deixa o Tua na cama e volta a buscar o celular dele. E o Dean já tava muito alterado. Que ele já estava bem alterado da bebida. E para piorar, enquanto o Tua estava conversando com ele, veio dois colegas, vamos falar assim, colega de elenco, não é amigo, que eu vi as pessoas colocando aqui, ai, os amigos do Dean fizeram isso com ele, forçaram ele a tomar tóxicos. Não, não eram amigos, gente. Amigos não eram colegas. Vamos falar a verdade. Eles ofereceram, ele estava muito embriagado, totalmente alcoolizado, e aí eles oferecem pra ele tóxicos e ele não quer. Aí um deles puxa ele meio que cai no colo dele assim, e o outro vem, coloca na boca dele e ele vira a garrafa. Então, quando o outro coloca o tóxico na boca dele, o próprio Dean vira a garrafa e os colegas ajudam ele a beber. E aí ele fica alucinado. Totalmente alucinado, e ele vai se divertindo. E tem uma hora que o Tua está dormindo. O Rafi também tá dormindo, o Rafi recebe uma mensagem. E é a mensagem do Ron, que pede para que ele vá até ele. E ele vai. Chegando lá, ele pega, já agarra ele, já joga na árvore, e aí ele fala que ele fica se fazendo joguinho. Aí ele fala que vai chamar o Pete, aí ele fala, você tá com ciúme. Aí ele fala, se você não aguenta, vai embora. Se você aguenta, fica. E nisso os dois acabam ali, dando pra nós mais uma cena maravilhosa desses dois. Me desculpem falar. Eu vi gente falando que não tá gostando deles dois, mas quem não tá gostando tá doido. Esses meninos estão entregando pra gente os melhores momentos da série.
As cenas mais hot vêm dos dois. Teve uma cena do Earth e o Mix, que eu vi a língua do Earth entrando dentro do Mix, assim, saindo do outro lado da cabeça dele, que eu falei, meu Deus! Earth, quando foi que você começou a dar uns beijos de enfiar na língua no Mix deste jeito que a gente não tinha visto antes? Tem. A gente não vai falar de Earth Mix, porque Earth Mix já é cartinha, é figurinha carimbada aqui nesse caso. Mas o Rom e o Rafi, que é o Al e o Boom, eles estão chegando praticamente, né? Eles estão se destacando com o casal, com o chip deles agora, que eles vão ter a série deles sozinho, eles apareceram bastante e vice-versa, eles ganham muito mais conhecimento depois de vice-versa, e aí todo mundo, eles começaram a aparecer em várias séries, mas eles aqui, é o momento deles brilhar, e eles estão brilhando magnificamente. Então quem falar que eles dois não estão trabalhando bem, eles estão, tanto no momento que eles têm que entregar o drama, quanto no momento que eles dois têm que entregar pra gente ser na hot ou ser engraçado. Ou ser fofos. E aí, na hora que eles estão voltando, o Rafi escuta alguma coisa. Ele escutou o quê? O Dean tava com o Arnold, e aí aquele povo da peça chegou querendo tirar foto, e aí ele saiu correndo, arrastando o Arnold pra sair das fotos, e eles foram parar no meio da floresta, no meio do nada. E ali os dois começaram a dançar, e rolou um clima. Os dois quase se beijou, quase, não chegou a se beijar, mas chegou um momento em que o Dean teve um estalo, ele empurra o Arnold assim, o Arnold também percebe o que está acontecendo, e eles dois não falam nada, só vão embora. O Rafi viu isso, o Rom viu isso, o Rafi filmou isso. Foram embora, o Rafi olhando aquele vídeo, o Rom, língua de sacola, ai meu Deus, o Rom tem boca de sacola às vezes, sabe? Língua preta. Quem te matou, caveiro? Ele foi e falou pro Dean tomar cuidado. Porque no começo do episódio a gente vê o Dean conversando com o Arnold. E ele fala assim que ele é o melhor amigo do Tua. E o que aconteceu? Não chegou a acontecer nada, mas o que aconteceu eles não precisam saber. Pra não deixar eles dois magoados. Tanto ele quanto o Jack. Que ele sabe o que ele quer. E quem ele quer é o Jack. E aí o Arnold fala, eu tinha dúvida no momento se o que eu tava sentindo por você era por causa da peça ou era real. Mas eu vi que não, que a pessoa que eu gosto realmente é o Tua. Eu amo o Tua. Não tem nada a ver com você. Então não precisa falar. E aí os dois apertam a mão. E o Rom escutou essa conversa. Aí o Rom sai. O Dean vai atrás do Rom e fala pra ele assim, não é nada disso que você tá pensando. Deixa eu te explicar. Você pode manter isso entre a gente? Aí ele fala assim, você só tá brincando, fazendo um jogo que é perigoso, Dean. Não é sempre que todas as pessoas que saibam disso vão ser seus amigos. Aí ele fala assim, do que você tá falando? Você quer dizer o quê? Que o Rafi sabe disso? Aí ele fala, sim. A gente viu você na floresta. E ele filmou. Aí ele, você precisa me ajudar. Se você me ajudar a dar um jeito de fazer ele apagar esse vídeo, eu vou... Você vai estar salvando a minha vida. Você está salvando a vida de todo mundo. Porque o Dean, ele tem uma coisa meio manipuladora, sabe assim? Aí ele vai falar com o Rafi. O Rafi fala pra ele, eu não vou apagar. Eles precisam pagar. A gente vai deixar esses dois, que no caso seria o Arnold e o Dean, se safar de tudo? Aí ele fala, mas você já tentou, você já expôs o Dean sobre o negócio do host, e não deu nada. Que eu ainda acho que não foi ele que fez, eu acho que foi o Pete mesmo assim. Aí ele fala assim, não, eu não vou apagar. Então, o que o Rom decide? Ele chama o Rafi pra sair. E o Rafi sai com ele. Eles vão numa festa. É uma festa universitária que ele jogou um caô, que é um bar, que ele disse que ele vai foi chamado para tocar naquele lugar e ele quer conhecer o ambiente antes de tocar. O Rafi, que sempre, de certa forma, o Rafi pode ter todos os defeitos dele. Gente, agora eu vou sair em defesa do Rafi, tá? O Rafi tem todos os defeitos dele. Ele pode ser cego de não perceber o amor do homem. Ele pode não ter coração. Ele pode ser muito frio. Ele pode ser muito mimado, tá? Mas uma coisa que o Rafi nunca foi com o Rom, ele nunca enganou o Rom. Ele nunca traiu o Rom. Ele sempre foi justo. Ele sempre falou, eu gosto do Jack. Então, desde o momento em que o Rom começou a se envolver com ele no banheiro, ele sabia que a pessoa que ele queria era o Jack. Então, eu entendo a mágoa do Rafi. Eu entendo muito ele ter ficado magoado. Porque quando eles estão lá, ele tira o celular do Rafi, sem o Rafi perceber, leva pra uma pessoa. Essa pessoa lá no fundo apaga o vídeo. E aí eles continuam. Tanto que o Rafi percebe que o celular dele sumiu. Aí ele fala, meu celular, perdi meu celular. Eles vão procurar.
E aí ele, incrivelmente, o homem acha ele caído no chão. Na hora ele acha meio estranho, mas ele deixa pra lá e vai. Durante a peça, ele tá pensando, aquilo ainda tá martelando na cabeça dele. Como que o celular dele sumiu e voltou do nada? Ele ainda tá martelando aquilo. Ele vai e tira a satisfação. Ele tá ensaiando e não tá conseguindo fazer a peça. Aí o Jack perde a paciência, aí o Dean vai debochar da cara dele. Aí ele fala assim, ó, você tá debochando, mas você sabia que o dia que o Jack descobrir quem você é, você vai perder tudo, Dean. Aí ele fala assim, você tem prova? Aí ele pega o celular pra mostrar, só que aí ele percebe que apagou. Aí ele fala assim, foi você, não foi? O que você fez no meu celular? Ele, eu? Eu não preciso fazer muito pra te derrotar, você não é tão grande assim. Eu disse pra você, você nunca consegue me superar. E é nessas horas que eu fico com muita raiva do Dean, gente. Porque ele fala de um jeito, você não consegue me superar, você não vai me vencer. Então ele mostra muita prepotência dele, a arrogância dele, o egoísmo dele, porque o Dean ele é egoísta, ele é manipulador. E aí o Raffi fica totalmente desnorteado. E aí ele sai, vai numa festa onde o Ron tá tocando, e ele fala pra ele, foi você, não foi? Ele fala, eu tô tocando, depois a gente conversa. Aí ele bate a mão assim no aparelhagem de som e fala assim, você me chamou pra sair só pra apagar o vídeo do Dean? É isso mesmo? Você defendeu ele? Aí ele, não é isso que você espera, deixa eu falar. Aí a chefe dele fala, vai resolver isso lá fora. Aí ele sai. Aí ele fala assim, você ainda não entendeu? Por que tudo você quer fazer? Por tudo você quer fazer? Aí ele fala, você que ainda não entendeu. Que eu quero o Jack. Eu não quero você. Aí ele fala, quando é que você vai... Aí me corta o coração também, porque o Ron fala pra ele assim, quando você vai começar a enxergar que eu tô na sua frente? O que eu preciso fazer pra você ver o meu valor? De quem realmente te ama. Aí ele fala assim, eu não gosto, eu não amo você. Você não... E se for pra ficar uma pessoa como você, não serve pra ficar comigo. Acaba com ele naquele momento. Ai, partiu o coração do meu bebê. Aí vai um bebê meu pra um lado triste, outro bebê meu fica triste. E a gente viu no último episódio agora, é só um resumo, tá, gente, que eu tô fazendo desses episódios. A gente viu nesse último episódio que ele já começa o episódio com o Raffi assistindo o Ron tocando. E ele, na playlist dele lá no YouTube, ele vê que ele começa a meio que refletir com ele mesmo o que ele quer. E ele vai atrás do Ron. Aí o Ron fala pra ele assim, o que foi? O Jack não te quis? Ele fala, não, cansei de beber, de ouvir as mesmas músicas, cansei da playlist, quero ouvir você tocar ao vivo. Aí ele fala, depois que você terminar, a gente pode sair pra comer? Ele acha meio estranho, mas vai. Ele leva ele no lugar favorito dele, uma coisa que ele não fazia, que era mostrar como que as coisas que ele gosta pro Ron. E aí eles ali ficam, o Ron acha até estranho no começo, ele tá todo bonzinho. Aí eles estão conversando e ele fala pra ele, você tá tudo bem? Ele fala, tá tudo bem. Aí ele dá comida pra ele provar, a mãe dele liga, ele não quer atender porque ele tá com problema com ela. Aí ele fala pra ele que ele não precisa falar com ela agora não. E a gente vê que o Tua com o Arnold começou a namorar. E o Jack teve um momento muito fofo, romântico com o Dean, pediu ele em casamento. Aí o Dean falou que se o dia que ele pedir certo direito, ele vai aceitar. Ele falou que não é a hora agora, mas ele vai pedir. Então eles estão todos eles ali estão no love. Durante o ensaio da peça é que vem um problema. O celular do Tua apita, que é uma mensagem. Quando ele abre, está o vídeo do Dean e do Arnold quase se beijando. Ele fica cego, ele sobe no palco, gritando com o Dean, gritando com o Tua, falando que os dois são canalha. Aí ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, ele pega e manda pra todo mundo da peça, inclusive pro Jack. Aí ele fala pro Jack, presta atenção, Jack, esse é o Dean, agora você tá vendo? Toma cuidado, Jack. E sai revoltado. O Arnold vai atrás do Tua, o Tua não quer escutar. O Jack sai, manda voltar a ensaiar primeiro. Ele fala, volta pro ensaio. Aí o Dean vai tentar explicar, ele grita com o Dean percebe que o negócio tá feio. E ele vai atrás, o Jack sai andando e o Dean vai atrás dele. E ele, ai gente, por mais que tem hora que eu tenho vontade de dar uns tapas no Dean. Mas do jeito que o Mix chora, não tem como você não chorar junto com ele. E ele dá aquele choro sofrido, desesperado, tipo, me escuta.
Mas nenhum deles, nem o Tua, nem o Arnold, nem o Jack quis ouvir o que eles tinham pra falar. E aí chega o produtor, o Jimmy, e fala pro Rafi que a culpa foi dele. E todo mundo fica olhando pro Rafi como se o Rafi fosse culpado. Por que ele fez isso? Mas o Rafi não fez nada. Aí o Ron vai tirar satisfação com ele e fala, por que você fez isso? Ele falou, não fui eu. Ou você esqueceu que você apagou o vídeo do meu celular? Não fui eu. Aí ele, é. Aí ele fala assim, olha pra você ver. Aí ele mostra o vídeo pra ele e fala, nem é do ângulo que eu tava. Eles estavam no mesmo lugar. Aí ele fala, realmente, não foi você que gravou isso. Ele, mas do que adianta falar? Sempre a culpa cai em mim. Tudo cai nas minhas costas. Aí ele, tá bom, não precisa ficar tão bravo. Me desculpa, eu me equivoquei. Ele fala. E a gente vê os dois juntos, abraçadinhos. Achei tão bonitinho eles abraçadinhos. O Jack tá muito bravo. O Arnold tenta falar com o Tua, mas o Tua não quer escutar ele. Ele fala que ama o Tua, mas o Tua não quer escutar ele. Aí o Tua vai pra casa. Quando o Jim chega na casa do Tua, que o Jim mora com o Tua, lembra? Ele jogou todas as roupas do Jim pra fora e fala que não quer o Jim na casa dele, que é um direito dele, gente. Ele fala pra ele, eu sempre fui seu melhor amigo. Independente de você fazer coisas certas ou coisas erradas, eu estava do seu lado. E você fazer isso comigo, você sabia que eu amo ele. E aí eu falei lá no começo, quando eles começaram com essa ideia de que o Jim ia fazer fanservice com o Arnold, eu falei que não ia prestar. Pela cara do Tua a gente já via que ele estava desconfortável de ver seu namorado e o seu melhor amigo fingindo estar apaixonado na frente de todo mundo e parecendo que estava desenvolvendo sentimentos um pelo outro. E aí ele vai pra casa do Jack. O Jack não deixa ele entrar, diz que não acredita mais nele. E é uma cena assim muito sofrida, mas muito sofrida mesmo, de ver o choro dele. E terminou assim. E aí ficou aquele impasse. Quem fez o quê? Eu tenho pra mim que a causa de tudo isso foi aquela cobra peçonhenta, caninana do Pete. Eu acho que foi o Pete que expôs o negócio do Jim ser host. E eu acho que foi o Pete que lançou esse vídeo agora. Nada me tira da cabeça que foi ele. Porque estranhamente no final do episódio vem um cara lá. Ai, que ele fez tão show aqui que eu não suporto esse ator mais. Ele vem, abraça, vai buscar o Jim no ponto de ônibus, abraça ele, leva ele, mas a cara dele também não é de muito boa pessoa. Então não sei quem ele é. Eu achei que o episódio foi bem. Esse episódio tá bem interessante. A série tá me mantendo bem interessada. Eu acho assim que eu gosto desse modelo que tá agora de Only Friends, de cada um não ter aquela bagunça que tinha na primeira temporada. A filmografia, a direção da série tá muito bem feita. Os takes que eles gravam são muito bonitos. Uma imagem bela de se ver. Eu tô amando. Quero saber a opinião de vocês. E eu acho sim, eu amo o Jim, mas eu acho que ele é um narcisista, egoísta, mimado e manipulador. E vocês, o que vocês acham? Quem vocês acham que realmente soltou o vídeo do Jim com o Arnold? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E não vamos esquecer, né, gente, de se inscrever no canal se você não está inscrito, de deixar o like, deixa o like ajuda muito no canal, para o YouTube entender que vocês gostam e indicar para mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.